Doutores, boa noite, né? Estamos começando mais uma live da Vatec. Gostaria de agradecer a participação de vocês, gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, tá? E hoje, no cenário atual, nada mais justo do que conversar, compartilhar com toda a classe, né, de odontologia, sobre como a gente está vivendo esse momento, as mudanças que a gente está passando e o que a gente tem que fazer ou se preparar para esse novo normal, né? Para a retomada de atividades, para como a gente tem que esperar ou se preparar para a normalidade, tá? Então, a nossa live de hoje, temos aqui presentes o Dr. Werner, né? Luiz Augusto Werner e Dr. Darwin. E o tema da nossa live de hoje é o desafio da atualidade, né? Se nós estamos atuando de forma correta na proteção dos nossos clientes e profissionais, né? Então a gente vai debater um pouco aqui sobre as medidas que foram feitas nas clínicas, né? As mudanças dos nossos hábitos, das formas de trabalhar, tá? Então nós temos aqui com muito prazer, né, Dr. Werner. Tá? Ele é CEO da SRO Espada Radiologia, especialista em radiologia, e também Dr. Darwin Braga, CEO da Oral X, né, especialista em radiologia também. Tá? Hoje nós vamos conversar sobre esse tema aqui. Boa noite, doutores. Tudo bem com vocês? Boa noite, Paulo. Tudo bem e vocês aí? Joia. Ótimo. Que bom. Então, vamos lá. Como que nesse cenário, né, atual de mudanças, né, e comportamento, né, essa preocupação com a segurança, com a biossegurança, como que as clínicas devem se preparar para poder atender os clientes, né? Então, como garantir a autonomia dos profissionais e a segurança dos pacientes? Então, acho que vou passar a palavra para o Dr. Darwin, ele vai iniciar, né? Dr. Darwin, você fez algumas mudanças aí de processos, protocolos na sua clínica, né? Na sua clínica em São Paulo. E eu queria que você comentasse um pouco do que foi feito, né? Para a gente poder ir argumentando em cima e também compartilhar com os outros nossos ouvintes participantes. Sim, Paulo. No decorrer aí da pandemia que pegou aqui em todo o Brasil, né? Em primeiro momento, a gente parou o atendimento, principalmente para entender o que era a pandemia e quanto ela iria nos afetar, né? Mas logo depois a gente começou a ter procura de clientes para poder fazer exames radiográficos em questão de urgência e emergência, né? Então a gente resolveu retornar às atividades logo em abril e a gente montou alguns protocolos a serem seguidos, né? À medida que a própria os profissionais de saúde, os cientistas começaram a divulgar quais seriam as melhores formas de prevenir o contágio do coronavírus, né? Então a gente fez algumas alterações com toda a equipe, não só com a equipe de recepção, né, mas com toda a equipe de atendimento, né? Então, quando eles chegam à clínica, a gente pede para todo mundo higienizar os sapatos, porque o sapato vem da rua, então a gente começou a colocar a higienização desde os sapatos até a trocar a roupa da rua para os uniformes, né, para poder fazer os atendimentos, né? E aí a gente começou a implantar alguns EPIs em cada um. O pessoal da recepção, a gente acabou, que são as recepcionistas, implantando alguns EPIs que antes elas não utilizavam. Então elas começaram a usar a máscara, né, N95, foi colocado para elas, foi colocado o óculos de proteção, foi colocado... Então, a gente colocou em primeiro momento touca, né,
da touca também, mas depois a gente viu que, como elas não adentravam dentro da parte do atendimento, com a touca a gente acabou tirando, né? O face shield para elas não entra, porque no balcão de atendimento, na recepção, a gente acabou colocando umas placas de acrílico para fazer o distanciamento do paciente para essas recepcionistas. Uma coisa que a gente colocou para elas foi luva, para elas usarem luva, porque elas têm que pegar o pedido de exame dos dentistas, né, para poder saber qual é o tipo de exame que vai ser feito. Então a gente acabou colocando luva para elas. Implementamos também o processo de lavar as mãos com frequência, né? Então elas sempre, de tempo em tempo, a gente chama atenção para todo mundo lavar as suas mãos, né? Porque as mãos que são o principal meio de contágio, né? Que a pessoa leva a boca ou leva aos olhos ou a nariz, mas como elas acabam usando a máscara e o óculos de proteção, essa evita o contágio das mãos nessas partes. Aí na recepção, como tem os equipamentos, que são os teclados, os mouses, a gente colocou o filme em cima, o plástico filme. Na maquininha de cartão também a gente acabou colocando o plástico filme. E à medida que esse plástico filme, elas sintam que eles estão um pouco desgastados, porque cada paciente, você passa, mesmo em cima do plástico filme, o álcool 70 em cima. E à medida que elas sentem que esse plástico filme foi desgastado, elas trocam esse plástico filme. E dentro de cada paciente que vai sendo atendido, ele tem que assinar guia de convênio, porque também nós atendemos convênio. Então eles usam a caneta, então a gente passa álcool 70 na caneta. Então sempre fazendo essa prevenção com álcool 70 em todas as superfícies da qual elas têm contato. Pode passar para o próximo, Paulo. Isso, os equipamentos, mouse, teclados, os controles remotos de televisão, as maquininhas, né? Como no princípio não era obrigatório o uso da máscara, né? Então a recepcionista, ela entregava uma máscara para o paciente e, em princípio, a gente colocava também um questionário para o paciente, para ele poder responder. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que esse questionário era mais um transmissor. Você dava um papel para a pessoa preencher, ela entregava para a recepcionista. Então, esse questionário, algumas perguntas a gente acaba fazendo na hora do atendimento telefônico para o paciente, se ele teve contato com alguém, se ele está doente, se ele não está doente. Então, a gente acaba fazendo algumas questões, algumas perguntas no telefone, e algumas perguntas a gente acaba fazendo na hora dele fazer o atendimento, que vai para o prontuário dele, né? A orientação sempre é o paciente ficar com a máscara, a não ser dentro da sala de exames, que ele é obrigado a tirar a máscara. Como dentro da sala de exames ele tira a máscara, e o atendente, que são os técnicos de saúde bucal, eles têm que estar todo paramentado com o seu IPI. Então ele está de gorro, ele está de máscara N95, ele está de face shield, a máscara facial, ele está de óculos, faz óculos para proteção, ele usa a luva. Então, quando o paciente fica sem máscara dentro da sala, é o mais preocupante para a gente, né? Porque ele estando sem máscara, ele toda a fala dele, ou a tosse dele. Então, essa é a preocupação maior nessa hora. Então, o técnico que está fazendo o exame, ele tem que estar bem atento a essa parte de prever. Ele passar o 70 em tudo,
E mesmo antes do atendimento, a gente está preconizando que faça uma higienização das mãos, né, no colete, tente fazer um bochecho com peróxido de hidrogênio para tentar minimizar um pouco a quantidade de... Se ele for um assintomático, né, vai diminuir essa virulência que ele está na boca, vai diminuir. Então, esse processo que a gente vai colocando. O insufilme a gente acaba utilizando também, como hoje a gente acaba fazendo atendimento com equipamentos eletrônicos, tem um computador da qual ele faz a tomada radiográfica, essas coisas também a gente acaba embalando em plástico filme e também utilizando álcool 70 para higienização dessa superfície. Quando é um teclado um pouco mais delicado, a gente acaba usando o álcool isopropílico, que é um álcool específico para eletrônicos, né? Então a gente vai se adequando à medida que vai passando o tempo, que ele veio passando o tempo, né? A gente foi aprimorando algumas coisas, foram feitas algumas adaptações que a gente acabava antes fazendo um pouco diferente. Então, eu acho que, na verdade, são vários procedimentos que a gente vai fazendo e cada um vai adaptando para a sua realidade esses procedimentos. A gente sempre se preocupa assim, o máximo de prevenção que é possível a gente fazer, né? Então, eu acho que esse é um intuito, né? É a prevenção, porque muitas das coisas que hoje a gente sabe, talvez daqui a 2, 3 meses a gente vai descobrir algumas coisas diferentes, porque como é tudo novo nesse aspecto da pandemia, então a gente vai aprendendo dia a dia alguma novidade que os cientistas nos informam e a gente vai aprimorando esses processos. Passa mais um. Eu fiz um videozinho aqui justamente na época que a gente estava voltando a atender, para a gente conseguir colocar para os dentistas que a gente estava preocupado e estava tentando fazer algumas mudanças em relação a isso. Então aí a gente tem um tapete na entrada da clínica, que a gente faz com que esse tapete fique bem umedecido, com água sanitária, né, diluída, para ele ficar bem umedecido, porque o paciente passando os pés ali, ele já dá uma desinfetada nos pés. Muitos cartazes de informação para os pacientes em todos os locais da clínica em relação à atenção do uso de máscara, por que é melhor todo mundo usar máscara, que diminui a propagação de contágio. Então, em todo lugar que o nosso paciente está na clínica, ele olha, ele vai ver algum informativo pendurado na parede. Sempre pendurado na parede para ele não fazer o contato com esses papéis. No balcão da nossa, aí a gente está mostrando que as cadeiras, a gente diminuiu a quantidade de cadeiras, deixando elas um pouco espaçadas, colocado álcool 70 nas paredes, né, para o paciente poder fazer a sua higienização com álcool 70. O balcão, antes a gente trabalhava com 4 atendentes, então agora a gente trabalha com 2 atendentes para diminuir o espaçamento entre elas também. Ali a gente tem a placa de acrílico, justamente para dar um distanciamento entre o paciente e a recepcionista. Mesmo assim, no balcão, a gente sempre faz a higienização com álcool 70 no balcão. Aí também álcool 70 no outro lado da clínica, também para poder fazer a higienização. O distanciamento das cadeiras, para eles se sentirem mais seguros também em relação a isso. A gente acaba trabalhando muito com as janelas abertas, né? Aí mais informativo. Aí é uma porta de vidro que a gente tem a separação da recepção para a área de atendimento. Essa porta de vidro hoje ela fica aberta constantemente, justamente para ninguém colocar a mão na porta, para ela não precisar ter esse contágio.
Aí tem um atendente que ele está ali com EPI completo, máscara facial, gorro, óculos, luva, né, para fazer toda a proteção dele. Álcool 70 aí nas paredes internas da clínica, para o paciente que saiu de dentro da sala, passar álcool 70, para ele se sentir protegido nesse aspecto. Aí a gente tem uma recepção interna que também tem os informativos, a porta aberta, tem os informativos na parede. Também tem álcool 70 para ele poder utilizar à vontade. Hoje a gente está minimizando o atendimento com ar-condicionado, então a gente diminuiu o atendimento com ar-condicionado. A gente só liga o ar-condicionado dentro das salas de raio-x, onde, quando o raio-x há necessidade de fazer o uso de uma temperatura um pouco mais baixa para esfriar os equipamentos. Então, aí também o informativo para quando o paciente sai da sala de atendimento. Então, todos os informativos necessários a gente vai colocando, né, nas salas, para todo lugar que o paciente olhe, ele tem algum tipo de informação, né? Então, quanto mais informação, quanto mais lugares tem informativo, ele vai ler em um lugar ou ele lê em outro lugar, e assim ele vai se tomando consciência que ali é um lugar que está sendo cuidado, né, para o atendimento dele, para a segurança dele e também para a segurança dos nossos funcionários. E para mim, a segurança, que eu também trabalho ali dentro, a segurança dos outros dentistas que também trabalham dentro da clínica. Então, na verdade, a segurança é para a gente e para os pacientes que estão ali também. Então, isso a gente fez algumas alterações. Em relação do atendimento, como nós já éramos totalmente digitais, então na parte do atendimento não houve uma alteração tão grande. Houve uma alteração no tráfego, no operacional do paciente que transita dentro da clínica. Então a gente tentou fazer algumas coisas e à medida que a gente vai descobrindo, a gente vai colocando mais algumas coisas para serem feitas. Tá? Passa isso. Passa mais um. Então tem aqui aí que a gente fala que tem os folders explicativos em toda a entrada da clínica, nas mensagens. Também utilizamos as mensagens no WhatsApp na hora de marcar o horário, informações na hora do agendamento. Uma das coisas que a gente alterou, a gente fazia vários atendimentos sem hora marcada. Hoje a gente preconiza quase todos os atendimentos com hora marcada para o paciente, para a gente conseguir também um distanciamento maior em agendamento. O hipoclorito de sódio para limpar os tapetes, limpar os sapatos que fica na porta, no tapete. O álcool em gel que fica disponível em vários ambientes. A recepção, que antes não era obrigatório o uso de máscara, a gente fornecia, hoje é obrigatório. Então, todo paciente permanece dentro da clínica de máscara. A única hora que ele tira a máscara é dentro da sala de atendimento. Então, todo esse processo que a gente colocou é para o benefício do paciente e o nosso benefício. Né? Então, a odontologia hoje, ela tem uma preocupação com os pacientes, que a gente sabe que a gente lida com saúde, que a gente tem que mostrar para os pacientes que a gente está se prevenindo e temos essa preocupação com eles. Né? Então, a gente faz todo esse processo. Aí a gente já tem agora a odontologia à distância. Então, eu vou passar agora para o Luiz, que ele vai falar alguma coisa em relação ao uso da odontologia à distância. Eu acho que é uma coisa que a radiologia tem muito a contribuir com esse processo da odontologia à distância.
Boa noite, pessoal. Pode falar, Paulo. Não, é que eu tô com o áudio duplicado aqui e assim, se o caso tiver um delay, né, eu tô só pedir para vocês me entenderem aí, tá? Mas vamos lá, eu acho muito legal esses protocolos que você fez, adaptou na sua clínica, Dr. Darwin. E agora, se tiver alguém que queira fazer algum comentário ou queira falar alguma outra coisa que ele tenha feito também na sua, e assim, é sobre a odontologia à distância agora, né? Dr. Werner vai comentar um pouco para a gente aí sobre as possibilidades aí que a gente pode trabalhar dessa maneira, né? Então, boa noite a todos, obrigado pela presença. Acho que é um assunto bem relevante. O Dr. Darwin cuidou muito bem dessa parte de atendimento do cliente, mudança de protocolo dentro da clínica, né, distanciamento, tudo isso daí, que é muito importante nessa fase. Mas não menos importante também é a distribuição do exame, né? Então, agradecendo o Conselho Federal de Odontologia, né, que publicou dia 4 de junho uma resolução que regulamenta o exercício da odontologia à distância. Então, a resolução autoriza o cirurgião dentista a realizar telemonitoramento no intervalo entre as consultas, acompanhamento à distância dos pacientes que estejam em tratamento, com regime obrigatório em prontuário de toda e qualquer atuação realizada nesses termos. Além disso, enquanto durar o estado de calamidade pública, declarado pelo governo federal, fica permitido a teleorientação realizada pelo cirurgião dentista, com o objetivo único e exclusivo de identificar, por meio de questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do atendimento presencial. Então, o que quer dizer tudo isso, né? Você pode fazer uma videochamada com o seu paciente e orientar, né? E fazer uma anamnese e tudo mais, né? Pode passar o slide, por favor, Paulo. Bom, a gente falando do diagnóstico digital, né? Na realidade, eu, por exemplo, tenho 20 anos já de profissão, então a gente começou analogicamente falando, né? Então, o que a gente fazia na época? A gente tinha que fazer a radiografia e, se fosse digitalizar a radiografia, a gente tinha que passar nos scanners, né, e tudo mais. Era um trabalho que, hoje em dia, a gente já não precisa mais fazer isso, né? Na realidade, as imagens digitais, elas vão minimizar a propagação do Covid. Como, né? Por exemplo, a gente utilizava um fluxo tradicional, que a gente atendia o paciente, né, fazia o exame era impresso, né, era colocado no envelope, o entregador transportava até a recepcionista ou a clínica, né, e o cirurgião dentista analisava o exame, né, analogicamente falando, né. Então, tudo isso gera uma movimentação, né, de materiais, né, que podem, de uma forma ou de outra, levar o Covid, né? Então, o interessante seria como, né? Então, agora a gente tem o fluxo digital, que nada mais é do que a nossa atualização, né? Todos se atualizaram e acabaram virando digitais, né? Então, o fluxo digital é muito mais interessante, né, nesse aspecto. Por quê? Porque diminui a movimentação, né? Não vai existir mais o quê? Não vai existir mais entregador, envelope, né? A gente não vai ficar passando documento que pode estar contaminado, né? Então, o fluxo digital é muito simples. Para nós, da radiologia, hoje em dia é muito simples. A gente realiza o exame, né? Que seria o fluxo tradicional, né? Que nem eu já expliquei. O paciente realiza o exame, tá. Aí o fluxo digital seria basicamente bem mais simples, né? Entre aspas, é lógico.
o paciente realiza o exame e já envia direto para o cirurgião dentista, né, que examina o exame online, né? Ele pode tirar as dúvidas dele, consultando o radiologista que fez o exame, né? Pedir um laudo mais direcionado, ele pode conversar, né? E o interessante seria o quê? Né? Na realidade, a gente pedia um exame, né? O dentista pediria o exame antes de atender o cliente. Porque, na realidade, as panorâmicas, que deve ser o exame mais pedido por todos, né? Sem ter uma panorâmica para fazer o atendimento do paciente inicial, né? É muito difícil, né? Fica muito difícil. Então, em vez do paciente ir fazer a consulta, depois pegar o papel, ir na radiologia, depois o dentista ficar esperando, né? O motoqueiro chegar, e às vezes o motoqueiro não chega, né? Não é o dia da entrega da clínica. Então, nesses aspectos todos, a parte digital vai ajudar muito. A gente pode fazer o exame, né? E já enviar, né? Através de que a gente envia? A gente, geralmente, as radiologias têm um sistema automatizado de envio, né? Eu utilizo a Radio Memory, né? O Darwin utiliza uma outra plataforma, que também praticamente é a mesma coisa, né? E, simultaneamente, nós fazendo o exame na clínica, por e-mail, o dentista já recebe a informação. E ele pode observar tanto no celular quanto no computador dele, né? Essa informação é muito melhor visualizada no computador, com certeza. Pode passar. Eu queria que o Dr. Darwin também comentasse um pouco sobre o aplicativo, né? O doutor falou que hoje em dia tem uma facilidade muito grande de ter a imagem digital, né? Uma maneira de ter a imagem digital no computador ou até mesmo no celular. Queria que o Dr. Darwin comentasse aí um pouco sobre o aplicativo que ele usa. Você pode falar pra gente, doutor? Então, a gente usa um sistema hoje. O Luiz tem uma plataforma de uso, a gente tem uma outro tipo de plataforma de uso, mas elas são muito semelhantes. E o intuito dessas plataformas é justamente, a partir do momento que a gente efetua a radiografia ou qualquer tipo de exame radiológico hoje, assim, os exames, como eles são todos digitais, a gente consegue fazer essa transferência desse arquivo digital de forma instantânea para um banco de imagens. Esse banco de imagens, tanto o paciente tem acesso, quanto o dentista também tem acesso. O paciente ele consegue sair da clínica já utilizando a imagem digital, e o dentista, à medida que o paciente fez o exame, ele já consegue acessar esse exame digitalmente do consultório dele, de uma forma bem rápida, é muito rápido mesmo esse processo. Então, por isso que a gente tenta mostrar para os dentistas que esse uso digital hoje, ele é primordial, principalmente para a proteção dele mesmo. E como o Luiz estava comentando sobre o fluxo, né, tradicional hoje, que o paciente faz o exame, pega um envelope, esse envelope transita em vários lugares até chegar no consultório do dentista. Aí esse dentista pega esse exame, quando ele pega na mão, ele não tem como fazer uma desinfecção desse exame. A partir do momento que ele usa álcool 70, por exemplo, em cima dessa película, né, ela mancha. Então ela perde a função de diagnóstico também. Sendo que o digital não. O digital ele tem uma qualidade superior até em relação ao filme. Então esse processo ele é hoje muito bem-vindo para todos os dentistas desse curso digital. Eu fiz um videozinho justamente eu queria mostrar para alguns dentistas como que era uma radiografia panorâmica, fazer ela digitalmente e ela chegar no banco de imagens para o dentista ter acesso a esse programa. Então eu fiz esse vídeo e vou colocar aqui para ele rodar e a gente faz um comentário em cima dele. Pode rodar aí, Paulo, por favor?
Só para concluir essa tela, né? Sobre a campanha que a Abra está fazendo, né, de movimentação de conscientização, né, junto com o CFO, que é para toda a classe, né, de radiologistas e odontologistas aderirem a esse novo conceito de imagem digital, né? Então, pelo que eu vejo, a clínica de radiologia ela já está muito preparada, ela já é 100% digital. E o dentista também, ele ainda está acostumado ainda com o impresso, né? Mas eu acho que essa campanha, essa movimentação vem para realmente conscientizar e ele entender que o processo digital vai fazer parte do fluxo do dia a dia dele, né? Sim, ele traz rapidez, né, e segurança. Sim. Aqui estão alguns tópicos, né, que a gente pode comentar sobre isso, então... Antes disso, eu gostaria de comentar Sim. que o planejamento digital, né, ele dá muito mais previsibilidade no tratamento, né? Então, se o colega ele é digital, ele tem umas ferramentas no consultório, além de ser uma ferramenta fantástica de marketing para ter mais clientes, né, na clínica dele, né? Ele pode ter a previsibilidade total do exame, completo, tá? Ele pode mostrar da segurança para o paciente, né? Então, é uma grande vantagem também se atualizar, porque com certeza o movimento da sua clínica vai melhorar bastante. Sim, com certeza. Aqui seria um destaque, né, que o presidente do CFO fez, né, que todas as medidas necessárias com comprometimento para que essa informação seja levada para a categoria, né, da classe odontológica, né, e que realmente é um movimento que pode salvar vidas, né, nesse momento de pandemia. A gente não está falando só de digitalização, a gente está falando de se adaptar ao momento que pede isso, né? Então, não é só a imagem impressa que vai deixar de ser digital, mas a gente vai deixar que esse processo evite a contaminação de todos os outros profissionais, tanto do entregador, como da recepcionista, como do dentista, né? Então, realmente é a união que pode salvar vidas, né? Só para comentar a situação, é que hoje a gente consegue, a gente tem certificado digital, onde a gente consegue certificar essa imagem também. Então, muitos colegas perguntam, mas e a parte legal do negócio, né? Como é que seria, né? Então, eu acho que o certificado digital também é uma solução boa, né? Para cada imagem vai o certificado, né? Ele é aplicado naquela imagem e ela dá autenticidade, né? E ela vai com o nome do responsável, no caso, quem fez o certificado, né? No caso, os meus certificados todos vão no meu nome, né? Então, se tiver alguma dúvida com relação à imagem, né? Então eles vão me consultar e eu vou ter essa imagem num banco de dados meu, lógico, e vou poder disponibilizar ela daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Desde que não aconteça um pane geral, né? Que eu acredito que pior que a pandemia, só se desse um problema total na internet, acabassem as conexões e tudo mais. Basicamente seria isso. Dr. Darwin, esse aqui é agora o outro vídeo, né? Você quer comentar sobre ele? Vamos deixar rodando ele? Põe ele para rodar, eu já comento em cima dele, aí fica mais fácil, Paulo. Então aí a gente vai demonstrar como é feita a radiografia panorâmica, é a radiografia de maior eleição de todos os dentistas que utilizam hoje os serviços radiológicos, né? Então é uma radiografia de fácil obtenção do paciente, é indolor, o paciente é muito fácil fazer essa radiografia, apesar que tem muitos pacientes que têm muito medo, né, de fazer a radiografia, eles têm um receio já do tratamento odontológico,
Então, isso também é uma maneira de a gente mostrar que a radiografia ela é rápida e muito fácil de ser feita. Aí, o técnico de saúde bucal, se ele já está paramentado para realizar o exame, isso daí é uma funcionária nossa, a Jaqueline, que ela está em tratamento odontológico, e o dentista dela solicitou uma radiografia panorâmica, por isso que a gente já aproveita para poder fazer essa demonstração. Então, aí tem a sala de raio-x, radiografia panorâmica, que vai ser executado. Então, aí começa a fazer todo o procedimento. Então, ele vai fazer higienização do equipamento, ele vai vestir luva também para poder fazer esse processo. Então, dentro da sala só fica o paciente aí ele já está sem máscara, porque não dá para fazer a tomada radiográfica com a máscara. Aí a gente tem um monitor fora da sala, que tem uma câmera dentro da sala, para poder fazer o acompanhamento do processo. Então, todos os lugares onde o paciente vai encostar para fazer a higienização com álcool 70, o disparador do lado de fora da sala, ele tem um sulfilme em cima dele, passa-se álcool 70 também. Na maçaneta da porta também tem um sulfilme, mas também passa álcool 70 para higienização. O avental plumífero também tem que fazer higienização a cada paciente, para poder fazer a colocação no paciente desse avental. Não tem como não utilizar o avental como líquido. O paciente pergunta se ele não poderia ser descartável. Não dá para ter avental plumífero descartável, ele tem um custo muito elevado, não dá para fazer esse processo. E também não dá para a gente vestir uma capa em cima do avental plumífero. Porque o som, você movimentar ele tem um peso. E isso aí vai se rasgar com facilidade. Então é melhor fazer a higienização do leito com álcool 70 entre os pacientes. Aí a paciente já está pronta, ele faz o disparo do equipamento. Do lado de fora a gente acompanha ele fazendo um giro em volta do paciente. O equipamento não encosta no paciente, por isso é uma radiografia de fácil obtenção do paciente, em torno de 15 segundos, ele gira em volta do paciente. E você já tem, a partir do momento que é feito, a imagem digital na tela do computador, do equipamento. A partir daí ele já checa, vê se ficou boa a imagem. A gente não vai mostrar aqui a imagem em si, porque não é a gente mostrar a técnica, a qualidade de imagem, sim, o processo, né? Então aqui a gente está tentando mostrar o processo. Eu deixei um celular aqui embaixo, porque o celular está no banco de imagens, que a gente está compartilhando essa imagem para o banco de imagens. Então o paciente acabou de fazer, a gente, com um clique no computador, a gente transmite essa imagem eletronicamente e ela já vai aparecer no banco de imagens que está no celular. Esse celular, ele pode ser o do dentista, pode ser o do paciente, entendeu? A partir do momento que é feito e é disparado esse exame, o paciente e o dentista já têm acesso a essa imagem. Ali, ó, Jaqueline, que é o nome dela, ele já chegou no banco de imagens e a imagem já aparece no celular. É muito rápido, né? É muito rápido. Pode ser um celular, pode ser um tablet, ou pode ser o próprio computador mesmo do paciente, do paciente ou do dentista. Porque eles vão visualizar a mesma imagem. Os dois, tanto o dentista quanto o paciente, visualizam a mesma imagem que foi feita a obtenção dela. Mas o dentista ele tem um pouco mais de subterfúgio, de operação nessa imagem do que o paciente em si. Mas isso é para demonstrar que a radiografia panorâmica ela é feita de um processo simples e rápido, e o disparo dessa imagem digital chega para o paciente ou para o dentista de forma digital muito rápida. Esse é o meu processo que a gente utiliza. O Luiz ele tem um outro sistema, mas a operação em si e o resultado ele é muito semelhante, entendeu? Então
na verdade, todas as radiologias hoje de grandes centros, a gente não pode generalizar, porque o Brasil é muito grande. Tem lugares que ainda tem o sistema analógico, mas todo mundo que está no sistema digital tem condições de oferecer esse processo digital para os dentistas. Então, a gente precisa só fazer com que os dentistas conheçam melhor esse processo, comecem a usar melhor o processo, que é um benefício para eles. Tá? Eu acho que o intuito é esse, é a gente mostrar que o digital ele tende só a aumentar para o dentista muito no seu diagnóstico, né? E ainda, nessa época de pandemia do coronavírus, diminuir a propagação do vírus nos materiais. Eu acho que é esse o nosso ponto aqui hoje. E essas mudanças vieram para ficar, né, doutor? Na verdade, é uma otimização aí que todo mundo vai se adaptar e depois ele não vai voltar para o analógico ou para o impresso, né? Ele vem para fazer realmente uma mudança de cenário e uma melhoria, né? Os beneficiários desse caso são tanto os dentistas, como os pacientes, como os radiologistas, né? Todas as partes ganham. Eu acho que, na verdade, todo mundo que está envolvido no processo, ele tem a ganhar alguma coisa. Toda a modernidade, ela traz benefício, né? Mesmo, por exemplo, a teleodontologia que foi liberada, apesar de ter algumas, não é para todos os casos, mas em muitos casos, ela vai beneficiar o processo, né? Então, eu acho que a telemedicina que foi liberada, a gente que está num grande centro, a gente de vez em quando não dá muito valor a esse processo. Mas as pessoas que estão num centro pequeno, onde o diagnóstico ele é muito difícil, a telemedicina e a teleodontologia vai contribuir com esse processo. E a radiologia do processo digital, ela também entra e contribui para esse processo. E o maior beneficiário é o paciente. Ele vai ter um diagnóstico melhor também, né? De certa forma, também. Né? Eu acho que o ganho é de todos. Eu gostaria de abrir para perguntas, né? Se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ir mandando aqui pelo chat. E enquanto o pessoal vai se manifestando aí, a gente aguarda, eu compartilho a tela do contato com os doutores, né? Dr. Darwin e Dr. Werner. E eu queria fazer uma pergunta, assim, num bate-papo, né? O achismo de vocês. Quando vocês acham que esse processo aí de readaptação, as pessoas teriam... quando que as pessoas teriam que fazer esse tipo de adaptação nas clínicas e consultórios, né? Na verdade, assim, hoje o cenário, o pessoal está tentando reabrir as clínicas, tentando retomar as atividades. A gente vê que alguns estados, né, do sul, a gente viu que tem um fechamento ainda. Mas o pessoal teria que esperar alguma coisa acontecer, o pessoal teria que já começar a tomar esse tipo de providência agora, né? O que vocês acham? Olha, na minha opinião, eu acho que nós que estamos envolvidos com a área da saúde, a gente tem a nossa responsabilidade, né? Em atendimento ao paciente que tem uma urgência ou uma emergência. Então, a gente não pode não deixar de fazer esses atendimentos. Eu entendo que é uma situação delicada e nós também temos o nosso medo de contrair o coronavírus e a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir a esse processo. Mas a gente também temos a responsabilidade perante os nossos pacientes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adequar o nosso atendimento
à medida do possível, o máximo de proteção que puder. Desde na hora de você limpar os sapatos, ou o EPI completo, que hoje não é fácil você adquirir, os EPIs estão ficando muito mais caros, mas a gente tem que fazer esse processo. Hoje a gente trabalha mais porque a gente trabalha mais focado, e esse foco hoje ele tem um desgaste emocional muito grande em toda a equipe que está envolvida nesse processo. A gente trabalha menos porque a gente atende menos pacientes. Hoje a gente tem uma média, a gente está em torno de 50%, 60% do nosso atendimento normal. É pouco, né? Porque a gente cada um tem a sua estrutura para ser correspondido em questão de custos, mas a gente tem que continuar tentando lutar nesse processo e fazer as adequações necessárias. Eu acho que tem que fazer e tem que ir à luta. Não pode, a não ser aquele profissional que ele tem algumas comorbidades, eu acho que esse ele tem que se proteger mais, tentar evitar. Mas eu acho que aqueles que não têm comorbidade, eu acho que ele tem que voltar para o atendimento. A odontologia, ela está sempre buscando proteções adversas, né? A gente vê muitas coisas na internet de proteção de várias formas. Todo mundo começa a tirar algumas coisas, inventar algumas coisas para proteção. Eu acho que tem que fazer essas adequações para cada realidade. É isso que eu acho. Certo. A gente tem uma pergunta aqui, doutor. Acho que tem a ver com um pouco da parte da teleodontologia, né? Que é como que os dentistas podem solicitar os exames antes da consulta? Fala aí, Luiz. Pode comentar. Então. Imagina só, gente. Você tem uma ferramenta hoje no celular. Basicamente, os programas que a gente tem pelo celular de comunicação. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu forneço um celular onde você vai marcar a consulta. Se você é convênio, você já vai digitalizar o seu pedido de exame, sua carteirinha, tudo certinho. A gente já vai pegar e autorizar esse exame, né? Na realidade, as empresas já estão se automatizando, né? Mas algumas ainda não. Então, você previamente já faz praticamente tudo. Só marca o horário para o cliente estar presente para fazer o exame, né? Então, ficou muito mais fácil. Hoje em dia, todo mundo utiliza o celular, né? E com relação à marcação de horário, seria o ideal se fosse pelo aplicativo mesmo, né? Mais simples, né? É lógico, tem as agendas, tem outras coisas, mas pelo aplicativo fica muito simples, muito simples. A gente acaba otimizando uma parte ali do processo que você, em vez do paciente ir para o consultório, o dentista começar um tratamento, fazer um pré-orçamento ali, pedir para ele se deslocar para a radiologia e depois retornar com a imagem, né? Esse processo ele poderia eliminar fazendo um pré-atendimento online, né? Pelo chat mesmo, né? Marcando essa pré-consulta com o dentista ia falar, para a gente iniciar aqui um tratamento, por favor direcione-se uma clínica de radiologia, faça o exame e a gente marca a consulta aqui já com o exame pronto, né? Pularia uma etapa ali de o paciente se encontrar com o dentista, né? O dentista marcar esse horário, né? Ter esse horário e depois ele ter que retornar, né? Fazer esse deslocamento para a clínica de radiologia e depois voltar para o consultório, né? Otimizaria uma etapa ali. Viu, Paulo? Na realidade, não pula só uma etapa, pula várias etapas, né? Por quê? Porque com a radiologia na mão, né, com os exames, né, de imagem na mão, o dentista já tem a possibilidade de fazer o planejamento completo do cliente, né? Então não vai perder tempo em ficar falando, ele vai discutir com o cliente, vai
por um aplicativo, por uma chamada de vídeo, vai discutir, o paciente aceitou, o paciente vai só para fazer o tratamento, né? Fica muito mais previsível, muito melhor. Então, isso daí não tem como fugir, isso não tem como fugir, né? Nós da radiologia, eu acredito que a tecnologia chega sempre na frente para nós, né? Porque também eu vou sempre atrás do que tem de melhor, né? Na tecnologia, né? E a gente está numa fase muito importante agora, né? De reinício, né? É um novo sistema, tudo, né? A gente vai ter que mudar e não é só agora. A gente tem que levar isso, não é só na pandemia, a gente tem que levar isso para frente, né? E eu acho que vai ser bem melhor para todo mundo. Bem melhor. Temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu só fazer uma complementação, Paulo. Pode, fica à vontade. Eu acho que a teleodontologia, ela veio hoje, ela está autorizada a ser feita pelo CFO, mas a gente tem que sempre lembrar, o profissional que vai solicitar um exame, ele não pode fugir uma regra. Ele tem que fazer um pedido de exame para o paciente. Ele pode fazer esse pedido, ele faz esse pedido no receituário dele, aí ele fotografa, manda para o paciente por qualquer meio eletrônico, mas ele tem que sempre fazer um pedido. E na verdade, por quê? Para poder ficar documentado esse processo. Então, na verdade, assim, a teleodontologia veio para ajudar. Em muitos casos, ela vai cortar caminho na consulta, mas em alguns casos, não. Então, a gente não pode generalizar. Não é a questão que hoje vai generalizar. Vai fazer a primeira consulta online. Não, eu acho que cada caso é um caso, mas tem que ser pensado pelos profissionais hoje, nós dentistas, né, que fazemos atendimento clínico, que a gente pode usar esse processo, né, para benefício. Mas fazer uma solicitação de exame é sempre importante, porque faz uma proteção para o dentista que está solicitando o exame, para o paciente que vai ser feito o exame e para as clínicas de radiologias que vão executar o exame. Eu acho que a gente não pode, apesar de a gente cortar um pouco de caminho, pular etapas na segurança do processo. Eu acho que seria importante deixar claro isso. Uhum. E mais uma pergunta aqui também que a gente tem, como é que fica em relação aos custos, né? Hoje a gente sabe que com o aumento do EPI, a clínica se preparando, comprando mais álcool em gel, por exemplo, ela tem que ter esse preparo maior, esse gasto maior para transmitir essa biossegurança, para manter essa biossegurança, tá? As adaptações na clínica, né? Você mostrou o painel de acrílico no guichê ali, esse tipo de adaptação, os custos com EPI, esse tipo de custo, gasto, hoje ele vai ser absorvido pela própria clínica? Ele tem que ser repassado para o paciente? Como que a gente pode lidar com os custos agora nesse novo cenário? Bom, com relação ao custo, posso falar? Pode. Vamos lá primeiro, depois você rebate. Para a radiologia, né, o custo praticamente vai ser o tempo, né, que a gente vai ter disponível para atendimento dos clientes. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu para a radiologia, por exemplo. A gente tem que manter a distância, né? A gente não pode deixar a sala de espera lotada, né? Então, eu, por exemplo, trabalhei muito tempo sem agendamento, porque eu tinha uma equipe que estava disponível para fazer qualquer tipo de atendimento a qualquer horário. Então, as minhas agendas eram abertas, né? Então, o que acontecia? Acontecia que acabava certos períodos do dia que aglomerava um pouquinho, né? Mas essa aglomeração logo terminava. Mas hoje a gente não pode mais fazer isso. Hoje não tem nem como.
Hoje tem que ser tudo agendado, né? Então, imagina só o preço da gente não poder atender a mesma quantidade de clientes que a gente atendia, né, atenderia normalmente, eu já acho que já é um grande custo, né, para a gente. Mas tudo bem. Com relação aos EPIs, com relação ao álcool, isso daí a gente, na realidade, a gente já estava preparado para tudo isso, né? A gente só está tomando os cuidados maiores, né? Maiores cuidados. E acredito que também os dentistas também já estavam, né, muito preocupados com uma infinidade de outras doenças também. Então, eu acho que é mais mesmo o período, né, de contágio que está sendo muito elevado, né? E isso tudo vai passar, com certeza. Com relação aos custos, é lógico, você tendo menos tempo, né, para atender os clientes, né, tendo as agendas mais espaçadas e tudo mais, o custo aí já fica bem elevado, né? Assim, você não vai ter a receita que você tinha antes. E os cuidados também maiores, né? Sempre você vai gastar mais tempo no seu atendimento também, né? Para ter mais cuidados. Não que a gente sempre teve os cuidados, mas ter um pouco mais de cuidado. Pode falar, Gabi. Eu vou dar uma complementada aí. Assim, o que eu penso hoje, a gente está vivendo um movimento muito complicado, porque a gente saindo agora do lado do dentista e entrando como empresário nesse aspecto, a gente se depara com uma situação difícil. Os últimos 2 meses foi totalmente, a gente pôs dinheiro do bolso. Não tinha como arcar todos os custos que já existiam, mesmo você não atendendo o paciente. Os custos existem ali. Hoje, esse mês, o mês de junho, que a gente acabou entrando agora no mês de julho, o mês de junho, apesar dele ter sido melhor que os meses anteriores, mas a gente está com uma média de processo de 55% a 60%. Isso, como que a gente fecha a conta se a gente diminuiu 40% na receita? A gente vai... lógico, nesse tempo a gente teve que diminuir a receita já. Então a gente já teve que fazer uma adequação de receita para poder continuar a fazer os atendimentos. A questão de passar o custo para o paciente, eu, na minha opinião, não pensei ainda nisso. Porque, na verdade, primeiro a gente teve que adequar muitas coisas para saber o quanto que a gente iria voltar de atendimento, para, a partir daí, começar a fazer conta. Não é fácil a gente pensar assim, como dentista. A gente usa luva. O custo da luva, ela multiplicou por 2, 2,5, 3, depende do lugar. A máscara, então, nem se fala o preço de máscara. Tudo isso, ela vai somando no processo de custo. Agora, como o Luiz comentou, o grande problema para a gente é o distanciamento dos atendimentos. Esse distanciamento faz com que a gente atendia 100% de paciente. Hoje, lógico, a gente não vai voltar ao 100%, né? Porque para voltar ao 100%, estão dizendo que vai demorar 1 ano, 2 anos de processo. Mas se a gente atender a agenda de 100%, se você diminuir, aumentar o espaçamento dos pacientes, a gente só vai conseguir atender 60%, 70% do que a gente atendia. Mas se a gente completar a agenda inteira, então a gente vai ter que adequar todos os processos, né, em relação a esses custos. Então é uma coisa que eu acho que a maioria dos empresários hoje, em princípio, eles estavam preocupados em voltar a atender, voltar a trabalhar, voltar a produzir, né? E a partir daí que ele voltou e começou a adequar todos os seus processos, as suas operações, a partir daí agora começar a sentar
e começar a rever custos. Então, eu acho que os custos vão ser revistos agora, nesse mês. Que a gente sabe assim, pô, estamos vivos, estamos trabalhando, é a possibilidade de retomarmos o nosso atendimento, não 100%, mas uma quantidade que dê para a gente manter a operação funcionando, mas vamos ter que adequar um pouco os custos dos exames, vamos dizer. Eu acho que é mais ou menos por aí, é como eu vejo hoje isso. Joia, eu acho que vocês comentaram os lados aí, eu acho que a gente tem que realmente fazer essa conta, né? É difícil da gente poder, nesse momento, fazer isso de uma maneira muito fria, né? E simplesmente passar ou repassar. Mas os lados absorvem, né? Alguns dos lados absorvem. É uma coisa que vocês falaram que os dentistas acho que já estavam preparados, né, para isso. E eu acho que um cenário é esse, assim, eu acho que a live, ela tem esse webinar, o jeito de a gente compartilhar, que é muito comum hoje em dia a gente fazer esse tipo de vídeo, interação, que se tornou muito comum. O intuito maior, eu acho, é a gente compartilhar conhecimentos, né? Compartilhar o que está sendo feito em cada clínica, cada região, porque isso agrega para quem está assistindo, né? E faz com que o seu aprendizado se torne uma experiência, né? A sua experiência se torne um aprendizado para mim, né? E eu consiga aplicar isso na minha clínica, né? Por exemplo, tem um doutor aqui também, o doutor Limonge, ele falou que ele está com dificuldade, por exemplo, de um atendimento para o outro, né? Ele falou que tem que fazer todo o preparo, né? Então, assim, existe a questão do espaçamento do horário, existe a questão da agenda marcada, mas quando tem um paciente e aí quando tem outro paciente, nesse intervalo existe todo o preparo, né, que tem que ser feito pela sala, né, até assim na higienização do paciente, né? Esse tipo de questão também que a gente pode compartilhar aí, né? A gente comentou. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, a higienização entre os pacientes, a gente acaba de atender um paciente, a gente chama o paciente seguinte. A higienização ela é feita na frente do paciente, na presença dele. Porque, na verdade, assim, hoje, não adianta a gente falar que faz. A gente tem que mostrar que faz. Sim. E quando o paciente está vendo lá, você higienizando o aparelho, higienizando a sala, higienizando o avental que você vai colocar nele, eu acho que ele fica mais confiante. E isso eu acho que facilita um pouco o estresse de você fazer um atendimento pós ou outro e esse paciente ficar guardando na recepção. Entendeu? Porque o paciente que está na recepção, ele se sente não atendido. A partir do momento que ele está na porta da sala e vendo você fazendo a asepsia da sala, ele já se sente atendido. Porque ele está sendo atendido. Porque a gente está preparando a sala para o atendimento dele. Entendeu? E outra, ele vê o que está sendo feito e dá mais valor também ao atendimento dele. Não é fácil. Isso aí eu acho que é um estresse muito grande, porque é uma mudança de processo que os nossos funcionários tiveram que adequar e tiveram que passar e estão tendo que fazer, e não é fácil não. Eu acho que só quem está fazendo sabe o quanto é difícil todo esse processo aí. Mas é aquele negócio, o monge, ele tá falando uma coisa que todo mundo está passando, entendeu? Ele não está passando sozinho. Todo mundo faz isso, todo mundo está tendo essa dificuldade. Na verdade, quando isso começar a se tornar mais natural para nós, a gente vai fazer esse processo com uma facilidade maior. Eu acho que é isso. Outra coisa que também eu percebi são que certos clientes, não todos, né,
eles estão meio apavorados, né, com a situação, né? E a gente também tem uma grande importância em querer acalmar, né? Essa situação é bem complicada, né? Hoje eu estava aqui, uma senhora me chamou, ficou com várias dúvidas, e ela não parava de falar: eu tenho 60 anos, eu estou no grupo de risco, essa radiografia, pô, é aqui mais de 10 minutos, sabe? Coisa. Então, eu acho que, além de tudo, a gente tem que procurar também acalmar os clientes, né? Os pacientes. Existe toda a questão também de treinamento, né, do pessoal, né? O Dr. Darwin estava comentando aí, essa dificuldade que existe e todo mundo vai ter, não é... Hoje, primeiro, a gente tem que mostrar para o paciente, né? Tem que mostrar que está limpando, tem que mostrar que está higienizando, não só ter lá o álcool, mas sim mostrar que está sendo feito, né? Porque hoje o paciente, mais do que nunca, ele se preocupa com isso, né? Então a gente tem que mostrar. E aí a gente tem que treinar a nossa equipe, né, para que cada procedimento, cada etapa de atendimento em cada paciente seja feita uma higienização e que ele não, entre aspas, vacile, né? Vamos supor que ele está limpando com álcool e depois passa a mão no nariz, né? Então, hoje em dia o paciente está muito atento a isso, né? E ele vai ficar meio, opa, me passou a mão no nariz, né? Não passou álcool depois, me deu o negócio com a mão. Então, a equipe tem que também estar treinada, né? Não, o que eu falo para eles é assim: hoje a gente está com um carro descendo a serra e a gente precisa trocar o pneu dele andando, entendeu? E é como a gente está hoje. Então, na verdade, a equipe está trabalhando, está sendo treinada enquanto ela está trabalhando, e a equipe também tem medo, eles também têm medo, entendeu? Porque não é porque eles não falam que eles não têm medo, eles também têm medo de se contagiar. Nós também temos, o paciente também tem. Então, não é fácil, não. É um aprendizado novo para todo mundo. Mas, assim, eu acho que a gente não pode... Com certeza a gente vai errar. Não tem como a gente não errar em todo esse processo. Entendeu? Mas a gente também tem que assumir a parte da nossa responsabilidade. Entendeu? Não tem como. O funcionário também erra. O paciente também erra. Todo mundo vai errar nesse processo. Mas a gente está ali para tentar fazer o melhor. Quanto maior o treinamento, diminui a quantidade de erros. Mas é treinando, trabalhando. É muito difícil. Sim. Você queria comentar alguma coisa, Dr. Werner? Eu acredito que, graças a Deus, mais 3, 4 meses a gente já está mais acostumado, né, com o novo normal. E é uma coisa assim alucinante, eu acho que é alucinante, né? Porque já passou muito tempo, se for para pensar, né? A gente está desde março. A gente está chegando aos 100 dias, né? De quarentena aqui em São Paulo, mas o problema é tocar o barco mesmo e observar todas as informações, né, tem um upgrade todo dia, né, das informações, e procurar fazer o melhor, né, e entender o ser humano também, que ele é cheio de medos, né, e esse momento também a gente tem que dar mais atenção para os clientes, né, para os pacientes, né, tentar deixar eles mais calmos, né, não pilhar eles, né, ou ficar, né, que nem certos pacientes que já chegam aqui, nossa, sabe, aquele negócio, mas na realidade a culpa é de todos nós mesmo, né? Então, levar mais calma e fazer o melhor, né, fazer o melhor que a gente está vendo aí e fazendo o upgrade diariamente para a gente ir melhorando. Isso aí. Bom, doutores, estamos chegando ao nosso final. A gente já fez 1 horinha de live, respondeu algumas perguntas. Eu gostaria de agradecer imensamente
pela participação de vocês, pelo tempo de vocês, né, pelo compartilhamento dessa experiência, dessa sabedoria de vocês. E espero que a gente faça novas lives com novos assuntos para trazer conteúdo para o pessoal. E a gente já vai ter uma outra live já na semana que vem. Então, quem estiver nos acompanhando, por favor, se cadastre e não deixe de participar da nossa próxima live. Então, doutores, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Eu agradeço aí, Paulo, a você, a Vatec aí, e ao Luiz também, um grande amigo e parceiro aí da radiologia. E fico à disposição, tenho meus contatos aí, qualquer pessoa que precisar de alguma informação que a gente venha fazendo, de conversar, alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Não tem problema nenhum. Não. Eu também agradeço a participação de todos, ao meu querido amigo Darwin, né, parceirão, né, de aflições e de problemas, né, compartilhados e praticamente idênticos. O Paulo e a Vatec, né, e falar que o equipamento da Vatec é maravilhoso, né, cumpre todos os requisitos, tá? E obrigado por todo mundo conseguir escutar a gente falando uma situação aqui que é bem atual para nós da radiologia e para os nossos colegas dentistas e todos. Obrigado. Obrigado a todos. Pessoal, eu vou encerrando então. Obrigado a todos pela participação. Mas é isso. Obrigado, doutores. Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Abraço.